Tudo bem, Felipe? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham hoje. Se a gente dividisse esse jogo em 4 quartos, nada a ver com a NBA, nada disso, mas o primeiro tempo em 2 metades, o segundo tempo em outras 2 metades, o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras em 3 desses tempos. O Palmeiras foi melhor até os 25, mais ou menos, minutos da primeira parte, quando muito encaixado do ponto de vista defensivo e muito aplicado. Dá para ver direitinho aquilo que era a função de cada jogador do Palmeiras na marcação dos adversários são paulinos até a primeira metade, um pouquinho mais, do primeiro tempo. E o São Paulo ficou trancado, digamos assim, por essa ideia. No momento em que os jogadores de marcação do meio de campo do São Paulo passaram a jogar um pouco mais à frente, um pouco mais adiantados, e uma bola esticada começou a entrar, o São Paulo se sentiu melhor no jogo e passou a ser melhor no jogo também. Durante o segundo tempo, eu não tenho dúvida que o melhor time em campo, aquele que teve mais clareza, mais iniciativa, mais volume, embora nada muito assim, né, em termos de chances, muito claro, exceto, evidentemente, o gol que o Wellington Rato perdeu, um pouco antes do gol que o Luan, que foi o jogador que impediu o gol do Wellington Rato, desviou com a cabeça o chute do Rafinha, que a gente não vai saber nunca se ia entrar, se não ia entrar, se o Everton ia defender ou se não ia. O fato é que o desvio foi decisivo para a bola entrar onde ela entrou. Tirou completamente qualquer chance do goleiro do Palmeiras fazer a defesa e o São Paulo correu um pouquinho de risco no finalzinho. O Everton defenderia, a minha impressão é que a bola ia na direção dele, e aí o desvio colocou a bola no ângulo. E o Luan fazia um bom jogo. Tinha salvado uma bola antes. O Luan é um bom zagueiro, mas as coisas acontecem com o Luan. E aí, aquele palmeirense que tem algum tipo de birra, claro que o Luan não teve culpa nenhuma, mas as coisas acontecem com... quando ele tem culpa, é um pênalti cometido, uma falha no jogo importante, e assim, não era justo que fosse com ele. Mas a bola raspa no Luan, vai para a gaveta do Rafael, e a vitória é justa e traz para mim um equilíbrio para o confronto. Sim. A partida para a semana que vem, com essa vitória do São Paulo, eu chamo de 50-50, porque eu chamava de 60-40 para o Palmeiras antes do jogo de hoje. Isso que o Gustavo falou sobre o Luan e, às vezes, né, essas coisas que repetidas vezes acontecem com o mesmo jogador, no replay do gol por trás do Rafinha, quando fica muito claro o desvio da trajetória da bola e aí ela vai no ângulo, logo que entra dá para ver o Luan de cabeça baixa. Sem Rony e sem o Arthur, que chegou recentemente e não vai ter o Arthur nessa Copa do Brasil, ele tem a sua característica, mas obviamente com um punch diferente. Agora, são times que a gente sabe o que vão fazer, assim, a capacidade e as fraquezas do Palmeiras, nem tanto. O Zé machucado também. O Zé Rafael, exatamente. O São Paulo, ele em casa e fora, ele se comporta de formas bem diferentes, mas sempre de formas particulares, iguais. O São Paulo, ele cria bastante, mas ele tem essa dificuldade, Zupac. Eu perguntei para o André um pouco mais sobre isso, mas queria te ouvir. Desse time que, contra o Cruzeiro, perde um jogo que não levou nenhum chute. Foi um gol contra. Aí vai, cisca. E você vê que tenta, não é? E hoje também é a mesma coisa. E o jogo com o Fluminense foi a mesma coisa. É quase sempre a fórceps, o gol do São Paulo e tudo mais. Isso é o quê? É tático ou não? É de um time nota 7, que se esforça nota 7, que entrega nota... Estou falando com super respeito, tá? Claro. Só para não achar que está rendendo a menos, que estão falhando. As falhas são de um teto que existe na capacidade de fazer gol? Eu acho que dentro das valências que existem no futebol, né? E sempre se trata futebol com 4 valências, técnico, tático, físico e mental, emocional... o gargalo do São Paulo nesse momento, ele é mais técnico do que tático, físico ou mental. Claro que o São Paulo tem a questão das lesões, etc e tal, mas eu acho que essa dificuldade de aproveitar chances, de conseguir transformar posse de bola, São Paulo é um dos times que mais tem posse de bola na temporada, com o Dorival principalmente, transformar a posse de bola, a construção em chance real, em vitória tranquila a partir desse controle, acho que o São Paulo esbarra um pouco na questão técnica. E hoje o São Paulo sofreu duplamente, né? Sofreu pelos seus problemas e sofreu porque as reservas técnicas dentro dessa ideia estavam baleadas. O Caleri só tinha caixa para 45 minutos, o que já foi um lucro, e o Luciano, no primeiro tempo, sente a panturrilha. Não fazia um grande jogo, mas dele sai o chute. Contra o Fluminense, dele sai o chute da vitória. Porque o Luciano é um cara com um refinamento técnico. E o Luciano se machuca. E entre os jogadores, entra o Rodriguinho, né? Ele tirou o Gabriel Neves também no intervalo, porque o Neves, de maneira até juvenil, ao reclamar de uma falta que o Pablo Maia cometeu,
talvez não para cartão, mas cometeu, o Neves foi dar um tranco no Braulio da Silva Machado no árbitro e tomou o cartão. E aí foi sacado, né, de maneira... Assim, o que mais poderia acontecer depois disso? Né? Aí ele bota o Alisson de volante no lugar do Gabriel Neves. Achei curiosa a utilização do Alisson como volante. O Alisson ele vai vindo para trás ao longo da carreira. Coloca o Rodriguinho, que é um menino que tem parte técnica, mas não está pronto para aguentar um jogo dessa pegada, desse punch. E coloca o Juan, que é um cara que não é o Caleri, mas é um cara que pode dar um pouco mais de mobilidade. Então, assim, e aí ele tinha o David no banco também, que ele poderia ter colocado o David no lugar do Caleri. Mas aí eu acho que ele pensou em ter um ataque um pouco mais veloz. No segundo tempo, ele bota o David, e o David é quem faz o cruzamento, que o Everton dá um tapa para tirar, e a bola sobra para o Rato, serviu o Rafinha para fazer o gol. Mas eu vejo uma limitação técnica para que o São Paulo consiga aproveitar o que hoje ele tem de organização, e tem, Dorival organiza o time, em um time um pouco mais confiável. Mas o jogo de hoje mostrou um São Paulo confiável. E se a gente olhar para o desempenho do São Paulo, falamos disso ontem, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi muito parecido. São Paulo teve controle, São Paulo teve posse, não conseguiu transformar em chance no primeiro tempo, tomou o gol do menino. No segundo tempo, transformou em chance e não converteu. Palmeiras, na sua aplicação tradicional, aproveitou para roubar a bola e matar o jogo com o gol do Endrick. A proposta, a partir dos 25 do primeiro tempo de hoje, foi muito similar à proposta do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, São Paulo não cedeu o que o Palmeiras gosta e aproveitou a chance que teve para vencer o jogo. Quero ouvir você, André, sobre esse jogo, a vitória do São Paulo 1-0. Vamos colocar a ficha técnica da partida, a posse de bola, chances criadas, para a gente esmiuçar um pouquinho esse jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo fazendo 1-0. São Paulo teve mais posse de bola, 56% a 44%, chutes 18-8 no alvo, 5-1, grandes chances 2-0, ações na área rival 26-11, dá para ver que o São Paulo dominou todas esses índices, essas métricas na partida. Eu queria que você falasse um pouquinho, André, a gente já até vai debater um pouco essa questão do que pode ser, o que esse 1-0, pelo histórico recente desses dois times, pode representar para um jogo de volta, uma vez que o ano passado também foi 1-0 o jogo da ida no confronto, para depois o 2-1 polêmico no Allianz Parque. Mas do lado do Palmeiras, na sua opinião, faltou o que hoje, André? A tendência no encontro desses dois times é de jogos cada vez mais equilibrados. Eu me lembro, na semana em que aconteceu o jogo do Campeonato Brasileiro, que o Gustavo descreveu agora há pouco, que o Palmeiras venceu no Morumbi, estava bastante claro que o momento era do Palmeiras, que é o time que tem, do ponto de vista técnico e confiabilidade, um trabalho mais longo, uma equipe estabelecida, várias vantagens em relação ao São Paulo. Mas isso não significa que em todos os jogos entre eles vai acontecer o que aconteceu na partida do Campeonato Brasileiro. A sequência de enfrentamentos nos últimos anos entre dois núcleos que se mantêm, houve mudança de comissão técnica do São Paulo, no Palmeiras evidentemente não, mas o momento do time do Palmeiras não é mais o que era quando os times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro. Esses fatores todos aumentaram essa tendência de equilíbrio para o confronto, não só para o jogo de hoje. Mas o São Paulo tinha que aproveitar o jogo no Morumbi. Mesmo que o seu principal jogador de ataque, talvez o principal jogador do time, estivesse sem condições totais e fosse uma dúvida para começar o jogo, até de maneira surpreendente, ele aparece em campo, o Caleri, quase faz um gol, mas deu para perceber que ele está distante daquilo que é a sua melhor condição. São Paulo tinha que aproveitar, o São Paulo tinha que pelo menos estabelecer essa vantagem de 1-0 para considerar esse começo de confronto um sucesso no seu estádio, com seu público, mais de 54 mil pessoas, fazendo valer essa atmosfera, continuando num bom momento e conseguindo vencer de maneira natural, eu diria, pelo que aconteceu a partir dos 25, um pouco mais do primeiro tempo até o final. O resultado de 1-0 para o São Paulo é um resultado normal, natural, pelo que os dois times mostraram em campo. Para o Palmeiras faltou, eu entendo, ser um pouco mais agressivo, estabelecer o seu tipo de jogo fora de casa, mesmo que tenha dado para notar nos dois times, e acho que em especial no Palmeiras, essa coisa de entender o tempo todo que há uma volta no Allianz Parque, pelo menos mais 90 minutos, para que esse resultado possa ser revertido ou não. Assim, o nível de confiança que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, a comissão técnica tem nas voltas no Allianz Parque contra qualquer adversário é muito alto, porque isso aconteceu
de maneira repetida. O São Paulo já sofreu demais na volta, embora todo mundo vá lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, dos pênaltis, o São Paulo se classificou depois de uma arbitragem absolutamente danosa ao que aconteceu em campo. Isso não pode se repetir. Então, o Palmeiras não foi o time perigoso, consciente, maduro, estabelecido, em especial no segundo tempo no Morumbi hoje. O São Paulo mereceu, foi superior em todos os sentidos. Até lembrando, mesmo que o 2-1 fosse justo, teria sido um placar enganoso, porque assim, o Palmeiras, no Paulista, quando ele faz aquela virada, ele mata o jogo muito rápido. A dinâmica foi um pouco parecida, é que o Palmeiras não conseguiu rapidamente fazer os gols, mas massacrou, aí fez 1-0, 2-0, e aí o Veiga teve o pênalti pro 3-0. E ali acabaria o confronto. Exato. Ali o São Paulo não reagiria. Foi uma dinâmica muito parecida. Do mesmo jeito, eu acho que daria pra gente falar que isso aí aconteceu faz um ano, mas se o Veiga faz o 3-0, é capaz de acontecer outro 4-0. Exato, Sim. exato. E aí a gente estaria falando de duas situações muito parecidas em termos de resultado final e dinâmica de jogo, como o Palmeiras conseguiu dar essa volta. Não sei se é para isso agora, acho que não, mas está longe de estar resolvido isso aí. Sim. Muito, mas muito longe. Eu trouxe até isso, eu sei que o São Paulo deve estar, mas o Ciro joga, o Ciro... Não, ok, o que eu quis dizer é, o São Paulo não conseguiu competir no Allianz Parque, mesmo tendo passado, assim, ele não conseguiu jogar, equilibrar. Sim. Vamos ver se 2023 vai ser uma nova história. Queria te ouvir também sobre essa questão do Palmeiras, assim, o que você achou que faltou hoje? Houve os desfalques, esses desfalques, quem você acha que está pesando mais? Assim, o Rony é recente, o Zé Rafael também é recente, mas é uma coisa que a gente já sabe que o Palmeiras vai ter que lidar aí por um tempinho. Eu acho que assim, o Arthur talvez tenha sido o que mais fez falta, porque o Arthur, a ausência do Arthur implicou numa mudança estrutural do Palmeiras, né? O Palmeiras foi com 3 zagueiros hoje, e com Dudu e Endrick como atacantes. Se tivesse o Rony, talvez ele fosse também com Rony e Dudu. Mas se tivesse o Arthur, aí eu acho que ele iria com Dudu, Arthur e Endrick. Não iria com Dudu e Arthur como dupla. Dudu aparecendo até pelo meio no primeiro tempo, né? Um jogador que normalmente a gente vê aberto, né? Sim. Muito mais por um lado do que pelo outro, mas sempre aproveitando os corredores. Hoje ele apareceu como pelo meio. dupla mesmo do Endrick, hora lado, hora mais atrás, porque como ele abriu 3 zagueiros, ele deixou os corredores para Mike e para Piquerez, né? O Mike fez um bom primeiro tempo, o Piquerez tentou sair um pouco mais na segunda etapa, com o Rios de primeiro volante, o Menino e Veiga como meias, então era um triângulo no meio campo assim, entre esses. O Rios como volantão mesmo, o Menino pela esquerda, o Veiga pela direita, com o Dudu e Endrick atacantes e os alas tentando chegar. Isso funcionou bem, até o São Paulo entender como sair da marcação, entender como marcar a equipe do Palmeiras. E aí o Palmeiras foi um time muito pouco criativo. O meio-campo do Palmeiras jogou menos, né? Em termos de criação mesmo. O Veiga foi muito discreto, o Menino teve um probleminha no joelho no primeiro tempo, também não voltou tão bem para a segunda etapa. E o Palmeiras foi um time muito pouco agressivo, né? E se a gente olha para um recorte, o recorte do Palmeiras na temporada, ele é dos últimos 5 jogos, uma vitória. Nos últimos 5 jogos só venceu o Bolívar pela Libertadores. Em que pese o fato de que contra o Atlético Paranaense tenha sido praticamente o time reserva, né? Só o Everton e o Gomes como titulares, mas 5 jogos, 3 derrotas, Bahia, Botafogo e hoje, o empate com o Furacão e só a vitória contra o Bolívar. Então, a gente não está acostumado a ver o Palmeiras com um recorte de 5 jogos, só com uma bolinha verde, como você mesmo falou ontem. E isso tem vários fatores, né? Porque os jogos não são todos iguais, né? Contra o Botafogo, o time teve dificuldade para aproveitar a chance e encontrar espaço. Hoje, o time teve dificuldade para agredir. Contra o Bahia, foi um jogo mais franco de trocação e o Bahia venceu na chance que teve. Contra o Bolívar, venceu. Contra o Furacão, foi time mexido. Então, cada jogo tem a sua característica. Mas no recorte atual, nessa última sequência, é o Palmeiras um nível ou 2 níveis abaixo do seu padrão atual. Contra um time que encaixa o jogo, que tem conseguido encaixar a maioria dos jogos contra o Palmeiras. Quem quer que seja o técnico, já falamos sobre isso. Então, hoje o São Paulo mereceu vencer, mas o confronto está muito aberto, o que você falou. Toda essa sequência de encontros entre São Paulo e Palmeiras, acho que a única vez que o São Paulo definiu em casa foi quando o São Paulo venceu, né? Que foi o Campeonato Paulista nas mãos do Crespo. Sim. O primeiro jogo foi empate, né? Empate no Allianz Parque. Foi 0-0. E o segundo jogo o São Paulo vence no Morumbi. Os demais em que o Palmeiras definiu em casa por Libertadores. Libertadores agora não me lembro onde foi o primeiro jogo. Foi no Morumbi. É isso. O segundo então, foi lá. Em todos os que o Palmeiras definiu em casa, o Palmeiras levou a melhor do mata-mata. A vantagem é mínima, a vantagem é pequena, só dá ao São Paulo o conforto do empate, de começar classificado. Mas o que me chama a atenção
é o recorte atual do Palmeiras. Degrauzinho abaixo em termos de padrão do que a gente está acostumado a ver. Curiosamente, a gente vai até seguir aqui para mostrar com mais detalhes. Diga, Felipe, só rapidinho. Não, claro. O Zé Rafael, para mim, é o jogador que mais faz falta. É o jogador cuja função o Abel tem menos condições de substituir à altura. Ele é, para mim, o jogador mais subestimado do Palmeiras, é o Zé Rafael. As qualidades dele, a maneira como ele influencia o time do Palmeiras, a gente consegue ver quando ele não está. No caso de hoje, para mim, bastante clara a deficiência no meio de campo do Palmeiras em relação ao que é a sua personalidade normal, muito, a meu ver, por causa da ausência dele. E aí, vocês já citaram esportes americanos e tal, você falando isso me veio na cabeça a NBA, que tem muito jogador que causa um impacto no jogo que não é medido no box score, né? Assim, não são os pontos, os rebotes, as assistências, mas os americanos têm inúmeras métricas. O futebol também tem isso, aqui no basquete isso é muito cruzado, até porque as posições, embora diferentes, o objetivo é parecido, né? Não tem um que só defende, o outro que só ataca, como no futebol. Jogadores que jogam basquete que levam a vitória. O Zé Rafael me parece esse exemplo claro, de jogador que faz times vencerem mais do que perder. O impacto na vitória... E é um cara que teve uma posição nova, criada pelo Abel. Com a saída do Danilo, né? Ele virou camisa 5, tem uma temporada de nível altíssimo. São Paulo teve a elaboração para fazer essa bola rodar e mesmo sem criar uma oportunidade muito clara, o chute foi de fora da área, desviou e entrou, mas né, o São Paulo conseguiu criar essa condição. Então, a comissão técnica do São Paulo quer isso, mostra isso, pede isso aos seus jogadores. Eu acho que dentro dessa ideia, um cara como o Rafinha, é natural que ele ajude, porque ele não tem medo de ter a bola, ele já viveu muita coisa na vida dele em relação a propostas em que o seu time é o protagonista em campo, o seu time é quem toma a iniciativa, é quem fica com a bola mais tempo. Então, ele é um jogador que agrega demais. A questão com ele, nesse momento da carreira, vai ser sempre essa que você mencionou. A idade, a parte física, aquilo que ele consegue entregar, a entrega defensiva em determinadas propostas, mas eu acho que com a maneira que o Dorival joga, o espaço dele vai estar sempre aí. E é muito curioso e positivo para o São Paulo, e isso ajuda a otimizar o Rafinha nessa idade, o balanço que ele faz com o Caio Paulista, porque o Caio Paulista é o oposto do Rafinha dentro da proposta, né? Então, quando o São Paulo tem a bola, o Rafinha fica. São Paulo, quando tem a bola, fica com 3 zagueiros. O Rafinha, o Arboleda e o Alan Franco. Porque o Caio Paulista, que quando o São Paulo não tem a bola, fecha a linha de 4, com a bola ele se manda como um ponta, porque o Caio é um atacante, né? Quem inventou o Caio de lateral foi o Diniz, o técnico da seleção brasileira. E o Caio Paulista, assim, estamos falando do Rafinha, mas acho importante ressaltar, o Caio vive um momento muito bom no São Paulo. Assim, inesperado também, né? Ele esbarra em questões técnicas, muitas vezes para definir a jogada no último passe, na última tomada de decisão, na finalização, como foi no primeiro tempo, ele esbarra em questões técnicas. Mas ele é hoje, nesse momento do São Paulo, o jogador mais participativo no momento ofensivo. Ele está sempre participando do jogo e o jogo vira muito por lado dele. Hoje ele fez um jogo muito bom. Teve jogo, acho que foi contra o Tolima ou Porto Cabello, pela Sul-Americana, que ele fez golaço, acho que foi contra o Tolima. No Morumbi. Ele fez 2. Isso, jogou pra caramba e a partir dali ele começou a crescer. Porque até então, ou jogava o Wellington, ou jogava o Patrick, ou jogava o Caio Paulista. E ele balança bem com o Rafinha. Então, o Rafinha segura porque o São Paulo tem o Caio. E o Rafinha vai na boa. Teve um ou outro lance que o Rafinha correu de fato como lateral, mas o Rafinha sobe mais na boa. Nessa de subir na boa, ele veio de trás. Hoje, o Caio é um cara mais agudo. O Rafinha veio de trás, recebeu a bola do Rato e bateu muito bem. Então, esse lado de se portar mais como um zagueiro para se preservar pelo seu momento de idade, de carreira, pela sua idade, tem muito do Rogério, né? O Rogério chegou a jogar com 3 zagueiros mesmo, com o Rafinha sendo zagueiro. Era Igor Vinícius de ala, com o Rafinha como zagueiro. Agora não, ele joga como lateral sem bola, com bola como zagueiro e conseguiu sair na boa para fazer o gol. É um balanço que vem funcionando bem para potencializar o vovô Rafinha e o vigoroso Caio Paulista. O mais técnico, Rafinha, e o mais físico, Caio Paulista. Vamos falar do lado do Palmeiras, de 2 jogadores que estavam, o Palmeiras teve seus desfalques, mas 2 jogadores que estavam em campo, decisivos e que não foram muito bem, não se destacaram tanto hoje. Rafael Veiga e Dudu, temos aí ações com bola, passes certos, porcentagem de passes certos, a gente vê que ambos erraram bastante, não? O Palmeiras, como um todo, teve dificuldade na troca de passes. O Dudu teve 2 chutes, nenhum no alvo. O Rafael Veiga não chutou.
chance, mas teve uma chance criada, ações na área rival, 2 para o Veiga, 1 para o Dudu. É aquela coisa, eu fico imaginando o São Paulino olhando essa tela e falando, não, sai pra lá e isso dá azar pro jogo da volta. Porque se tem caras que o São Paulino aprendeu a respeitar por esses confrontos. O Dudu que joga com o São Paulo, desde a época do Ceni no gol, com aquele gol de cobertura, né, e tudo mais. Então, isso não é algo que se carregue para o histórico do confronto. Certamente eles estarão presentes no jogo da volta com muita força. Mas hoje não brilharam como o Palmeiras não brilhou. Mas eu gostaria de ouvir você, André, falando sobre Rafael Veiga e Dudu. Dudu, você já falou dessa questão, às vezes, mais centralizado, mas agora com mais tempo. Então, são 2 jogadores que, assim, o Palmeiras está pensando para frente agora, né? É natural que o Palmeiras e o palmeirense pensem na volta no Allianz e acho que faz sentido. E se o Palmeiras conseguir dar a volta nesse resultado, independentemente de como seja, se direto, se depois de pênaltis, eu acho que dá para a gente afirmar agora que um dos dois ou os dois estará seriamente envolvido naquilo que aconteceu. Porque eles são referências técnicas, jogadores que assumiram papéis decisivos nessa era de conquistas do Palmeiras e eles são caras que raramente fazem partidas importantes com um desempenho tímido, como a gente pode dizer que houve hoje, né? O Palmeiras como time, de maneira geral. Então, na capacidade deles, no desempenho que eles podem ter, numa situação em que o palmeirense tem muita confiança que as coisas vão acontecer do jeito que se quer, o Veiga e o Dudu, eles quase sempre estão diretamente envolvidos. Quero te ouvir também, Zupac. E hoje não tiveram bem. De novo, no momento que o Palmeiras atuou bem, que foram os primeiros 25 minutos de jogo, eles participaram bem. O Dudu tentando se encontrar nessa nova maneira de se posicionar nesse desenho com 3 zagueiros, com 2 alas e com uma dupla de ataque. E o Veiga tentando conectar o jogo, né? Especialmente pela direita, tentando achar o Endrick, tentando achar o Mike, tentando achar uma bola em profundidade. Mas a partir do instante em que o São Paulo entrou no jogo e encontrou a sua marcação, e o São Paulo veio com 2 volantes, especialmente o Pablo Maia, que é um jogador com um bom potencial de marcação, o Veiga foi sumindo, o Dudu foi sendo menos acionado, e o Dudu jogando mais por dentro, ele precisa ser mais acionado, né? Porque ele, quando jogar pelas pontas, a bola naturalmente para no pé dele e ele tem mais espaço para 1 contra 1 para tentar achar o seu jogo. Por dentro, ele é muito mais marcado, muito mais fechado os espaços para ele. E eles não apareceram. O Endrick tentou também, na jogada individual, né, no embate físico, contra 1, contra 2 zagueiros, às vezes. Em algumas circunstâncias levou a melhor, em outras ele acabou perdendo o embate físico. Especialmente quando era contra o Alan Franco, era uma boa. O Alan Franco é um jogador muito perigoso. Ele, tecnicamente, ele tenta fazer boas jogadas, mas ele é meio imprevisível. Tudo pode acontecer contra o Alan Franco. E o Endrick até levou a melhor em alguns confrontos com ele. Mas, no geral, dos 25 minutos para frente, o Palmeiras encontrou muito pouco de solução ofensiva, viveu basicamente de tentar achar um ou outro cruzamento para tentar vencer o jogo e depois empatar o jogo, mas não conseguiu, não foram bem não.